galera, boa noite, beleza? Bora começar mais um vídeo. Hoje eu vou começar um pouco diferente, contar a minha história, por que eu comecei no mercado para vocês. Meu nome é Felipe Lopardi, eu estou no mercado desde 2016 e estou aqui sempre colocando vídeos, né, compartilhando com vocês o que eu entendo sobre o mercado. A ideia é sempre contribuir, trazer conteúdo aí que agrega para quem está no mercado. Quem está no mercado, né, a principal pergunta aí que às vezes eu faço é por que que vocês estão no mercado, né? Eu basicamente comecei no mercado em 2016, eh, e eu comecei por dois motivos principais. O primeiro deles foi porque eu tinha investimentos na renda fixa, na época me dava alguns investimentos 1,5, 1,7 ao mês, e isso em 2016. É, 2016. E esses investimentos começaram a cada vez ir me rendendo menos, né? Eu fui vendo os meus fundos de investimento atrelados à renda fixa, e eles estavam me rendendo menos. Começou a cair essa rentabilidade. E aí, na época, né, tenho, né, um primo meu que trabalha em banco. Chamei ele, falei, cara, está acontecendo isso, antes né, tinha essa rentabilidade, está caindo, o que que está acontecendo? E aí ele falou, cara, é porque o juros está caindo, você precisa ir para a bolsa, né? E aí, nessa época, ele falou, vem aqui no banco, né? A gente vou montar para você uma carteira. E aí, cara, você vai, por sua conta, aí você vai começar a estudar, aprender, né? Se interessar. Aí eu falei, beleza e tal. E isso eu fiz, né? Fui lá, ele montou uma carteira para mim na época, tinha os Incínco, tinha algumas ações lá, via varejo, montou uma carteirinha lá para mim. E basicamente, naquela época, como a gente estava num cenário de bull market, que é muito provável que de modo médio e longo prazo é o que a gente tende a estar desenhando para os próximos anos, né, pelos ciclos de mercado, basicamente tudo que eu comprava subia, né? Então eu comprava, aí subia um pouquinho, ia lá, vendia, aí botava lucro no bolso. Eu comecei a reparar o comportamento dos preços de forma empírica, tá? Sem saber nada ali. Eu via que na hora que chegava num determinado valor de preço, o mercado parava, aí eu vendia, aí de repente ele chegava numa região de preço, né, das ações que eu tinha, né? Aí eu vi que o mercado segurava, aí eu comprava, e assim eu fiz. E, sinceramente, foi um período de fazer bastante capital. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Então, não sei se eu dei sorte ou se eu dei o azar, porque quando você faz dinheiro do jeito que eu fiz, você acha que você sabe. E, na verdade, eu não sabia nada, entendeu? E aí, junto com isso, eh, a minha esposa, né, que hoje é a mãe das minhas duas filhas, ela engravidou, né, em 2017, início de 2017. E aí, com isso, né, eu precisava, né, a renda fixa migrado para a renda variável não estava dando o que precisava, e aí eu precisava de aprender mais, de aprofundar mais, e aí foi onde eu mergulhei de cabeça no mercado. Quando eu entrei no mercado, desde o início eu sempre pensei o seguinte: eh, eu não posso ficar preso a apenas um tipo de fonte de renda, de remuneração ou de qualquer outro tipo de condição que seja singular, seja única. Eu preciso descobrir outras formas que me gerem renda, e que com isso eu consiga construir um patrimônio, né, no longo prazo para mim, para minha família. Porque eu sempre tive na minha cabeça isso, né? Eu queria construir várias fontes de renda, ter uma fonte de renda mais estável, uma que oscilasse, que tivesse mais risco, mais upside, mais downside, mas que fosse uma outra fonte, uma terceira fonte. Eu sempre pensei nisso, em ter mais fontes de renda, e foi por isso aí que eu também fui me interessando pelo mercado, né? Igual eu falei, como eu fiz bastante dinheiro logo no início, isso me chamou muita atenção, né? E aí foi quando eu realmente comecei no mercado financeiro, beleza? Hoje, com tudo que eu passei, com tudo que eu aprendi, os estudos que eu venho compartilhando com vocês, o que que eu visualizo? O que que o mercado possibilita, né? Tem até um livro bem bacana, antes de eu passar os estudos, vou falar com vocês, que é um livro que eu li ele e eu compartilho muito das opiniões desse livro e tem muito a ver com o porquê que eu fui para o mercado. O livro, eu não estou com ele aqui, eu até procurei ele para mostrar, mas eu não sei se eu emprestei para alguém, e aí, livro quando você empresta, às vezes você dá, né? Ou se eu não emprestei, como o escritório está reformando, tô montando meu escritório ali, pode ser que seja em algum canto, mas eu não achei. Mas o livro é esse aqui, né? O Almanac,
de Naval Ravikant. E esse livro aqui é um livro que eu li tem uns 3 anos e eu sempre pensei muito eh, sobre a ótica do que Naval fala aqui. Então, quem foi Naval? Recomendo vocês, tá, a ler esse livro. Quem foi Naval? Foi um empreendedor, investidor e filósofo, né? Se tornou uma das figuras mais influentes no Vale do Silício. Esse livro dele realmente é fenomenal, o Almanac de Ravikant, um livro para riqueza e felicidade. É muito bom, tá? Recomendo vocês lerem. Então, basicamente, eu sempre tive algumas opiniões fortes na minha vida, e que esse livro do Naval trouxe ele aqui porque ele ajuda a, a resumir, né, um pouco sobre o que que eu penso sobre isso. E por que eu sempre pensei dessa forma? Porque eu sempre acreditei que para você criar riqueza, né, riqueza e dinheiro, né, ele até fala no livro de Naval e é uma forma que eu sempre pensei também, eles são diferentes, porque o dinheiro você gasta, o dinheiro acaba, o dinheiro você usa, eh, o dinheiro ele serve você, né? A riqueza é um conceito em que você, de alguma forma, desenvolvendo uma habilidade, você consegue fabricar dinheiro de forma contínua. Então, quando eu comecei lá, né, em 2016, né, vendo, tipo, achando que eu sabia, e depois eu estudei demais, fiz vários cursos, muitos cursos bons e muito mais cursos ruins, né? Mas eu estudei bastante curso e eu fui montando quem eu sou, o que eu sei, o que eu uso. Eu sou um pedacinho de cada pessoa que eu estudei, dos bons, né? Das pessoas que eu curti. E, e é exatamente isso que eu acreditei, né? E esse livro sintetiza muito sobre isso. Eu sempre quis criar uma habilidade que dependesse de mim para gerar riqueza, ou seja, produzir dinheiro. E o mercado, ele dá match nisso total, né? Eh, o outro ponto, né, que é exatamente sobre a liberdade financeira, nosso dia, de qualquer um, né, desde um sultão, um CEO, uma pessoa, né, que trabalha também, fazendo qualquer tipo de atividade, ele tem 24 horas por dia, né? Então, como você pode fazer para, dentro dessas suas 24 horas por dia, você ter uma forma de gerar valor sem depender do seu tempo? E o mercado, desde essa época eu já pensava nisso. E o mercado, como eu dei sorte, né, no início, de ganhar dinheiro sem saber o que eu estava fazendo, eu vi que o mercado tinha essa possibilidade, né? O mercado, ele gerava grana, gerava dinheiro, sem depender das minhas 24 horas, né? É, a outra parte que o livro também prega, né, é sobre esse desenvolvimento do conhecimento específico, que tem muito a ver com a habilidade. Então, quando eu comecei, né, eu quis desenvolver um conhecimento específico, uma habilidade, que é um, uma forma, né, de eu ser um diferencial, né, no meu objetivo, no objetivo de qualquer um de vocês, mas em relação às outras pessoas. Então, eu estudei demais, eu li livro de mercado demais, eu fiz curso demais, o famoso trabalho duro, né? E para isso, para eu poder conseguir gerar riqueza, né? Eu vou falar para vocês, a maior parte do aprendizado que eu tive, lendo livro demais, fazendo curso demais, ele veio da dor, tá? Eh, e foram aprendizados muito bons, que hoje geram bons frutos, mas que necessita de resiliência, necessita de estudo, necessita de foco, e necessita principalmente do que eu chamo de propósito, que no livro do Naval também fala, né? O que que te faz não ver, né? Não ver o tempo passar em cima do que você está fazendo. E o mercado sempre foi assim, eu sempre gostei de estudar e de ver, de olhar gráfico, e estudar de novo, e ver vídeo no YouTube de 3, 4, 5, 6 horas, vou vendo ali picadinho, na que eu vi 1h40, 2 horas de vídeo. Hoje o pessoal vê 5 minutos e já estão de saco cheio e quer aprender, né? Então, assim, o que que brilha, né? Os seus olhos. Então, isso é um ponto.
O ponto sobre alavancagem. Esse ponto também é muito legal. E eu conheci isso no mercado em 2017, que foi quando eu precisei fabricar mais capital, quando minha esposa engravidou da minha primeira filha, da Lana, que é o que o mercado, ele te possibilita alavancar o capital. Na verdade, tem várias formas de alavancagem de capital, né? Várias não, algumas, né? São três as principais, né? É, alavancagem de mão de obra, beleza? Que é contratar as pessoas, né, para fabricar um negócio que gere valor, gere grana, gere dinheiro, e aí você paga as pessoas. Então, nas 24 horas que são limitadas, por exemplo, um CEO de uma empresa, ele contrata vários funcionários para poder fazer um valor, uma riqueza, né? Produzir, o conceito de riqueza, né? Produzir valor, produzir dinheiro, que nas 24 horas dele ele não ia conseguir. Outro ponto da alavancagem é a alavancagem de investimento, que é o que o mercado, igual eu falei para vocês, eu descobri que ele poderia fazer. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês que com o mercado, você sabendo alavancar, é, você opera um capital muito maior do que o que você tem de patrimônio na sua conta, né? 2, 3, 4, 5, 10 vezes, mais de 10 vezes o patrimônio seu. É, teve cenários que eu operei muito mais alavancado do que hoje, a forma como eu enxergo o mercado. Porque a alavancagem, ele é um conceito bem mais delicado. Você tem que conhecer muito mais sobre o mercado. É a mesma coisa que você aprender a dirigir e já querer pegar um carro de Fórmula 1 para correr a, sei lá quanto, 300, 400 km por hora, né? Então, mas ela te proporciona uma possibilidade de ganhar muito mais dinheiro. Da mesma forma que se você não souber o que você está fazendo, ela arrebenta seu patrimônio rapidinho também. Mas o mercado, que é a alavancagem de investimento, ele possibilita, né, você investir um capital bem maior do que o que você tem. E você sabendo o que você está fazendo, os estudos, gerenciando bem o seu risco, isso daí é uma coisa que poucos locais te proporcionam isso. Então, eu conheci isso no mercado em 2017, alavancagem, e o livro do Naval também fala sobre esse ponto. A terceira alavancagem ela é mais recente, tá? No livro lá também fala, que é a alavancagem hoje da internet, né? Hoje você consegue escalonar as coisas, escalar o negócio pela internet de uma forma muito mais fácil e barata até muito mais do que as outras de investimento e de mão de obra. Beleza? É, fala também sobre essa parte de crescimento pessoal. O que que eu observei? Eu cheguei num patamar também no mercado em que eu já sabia tudo de técnica, assim, de técnica, de como investir, de onde que olho, as leituras gráficas. Lógico, depois veio uma parte de estatística por trás que eu aprendi muito, né, fazendo os cursos ali, vendo com as pessoas, que para mim foi uma virada de chave. Mas por trás disso tem todo um cenário macroeconômico, né? A estatística, quando a gente fala sobre a questão do que aplica nos livros da teoria dos jogos, psicologia, né? O seu mindset, a forma como você está, ela faz total diferença em como você vai trabalhar no mercado, é, né? Aí, psicologia, persuasão, tarará, ética, matemática e tal. Resumo, né? O mercado ele não é só sobre técnica, ele é sobre depender única e exclusivamente de você. O mercado ele não é ninguém, ele é um ambiente em que você sabendo o que você está fazendo, usando suas estratégias de forma correta, e sabendo gerenciar o risco, tendo todo o mindset, né, a parte psicológica de saber quando você está certo, quando você está errado, no momento você tem que sair fora, no momento tem que pesar também. É, isso é um negócio que só depende de você, né? Então o mercado eu vi que ele dependia apenas de mim, do meu esforço, do meu estudo, e poucos locais, às vezes, você depende só de você, né? Pro bem e pro mal, né? Então, esses princípios, né, do livro do Naval, que é o que eu falei para vocês, são princípios que sintetizam de forma resumida o que eu desde o início da minha vida, quando eu comecei no mercado, eu, eu pensei, né? Eu sempre quis gerar mais fontes de renda. Por quê? Porque quando você depende única e exclusivamente de uma fonte de renda,
pode acontecer cenários, né, em que você não vai ter escolha. E quem não consegue escolher tem que aceitar, às vezes, qualquer coisa, dependendo do cenário que você está inserido. Então, quando você consegue diversificar o que você gera de receita, né, diversificar a forma em que o dinheiro entra para você, você consegue ganhar um pouco de flexibilidade, até tranquilidade para atuar em diversos cenários da sua vida, né, para o que você considera importante. Beleza? Então, eu comecei no mercado por conta disso. Desde 2016, né? Vai virar o ano aí. Já já vou fazer 10 anos de mercado. Vou ser sincero para vocês, eu nem vi passar. Foram muito rápidos. É muito rápido. Mercado é um negócio que acontece muita coisa, é muito dinâmico. E na hora que você vê, passou 10 anos que eu estou no mercado. Na verdade, eu não comecei em janeiro de 2016. Eu comecei, não lembro aí qual mês de 2016 foi. Mas enfim, fazer 10 anos de história aí. E eu estou aqui para poder colocar para vocês tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, todas as lições que eu tive que geram bons frutos ao longo desses 10 anos, todas as armadilhas também que eu caí, que vocês não necessariamente precisam cair, né? Porque, igual eu falei, mesmo tendo feito curso, lendo um monte de livro, tem coisa que a gente só aprende na dor. Mas eu acredito também que se eu tivesse um bom mentor, um bom cara bem colado e próximo, o que eu comecei a fazer mais em um determinado momento da minha vida para frente, em achar pessoas estratégicas para eu construir a minha forma de investir, de operar, eu teria economizado alguns buracos que eu caí ao longo da minha jornada. Beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês, né? Vamos fazer um estudo de mercado, porque fim do ano que eu falei para vocês, quem fez, fez, né? Quem não fez, agora não é hora mais de ficar inventando moda. Mas vamos fazer um estudo de mercado bem rápido. Falando aqui sobre o Bovespa, pessoal, a gente tinha falado, né? O mercado estava bem esticado, estava longe da média de 21 períodos. Deixa eu ocultar meus estudos aqui. E ele tinha feito na última semana aqui um candle longe das médias, um candle que indicava uma correção caso ele perdesse mínima. A gente até projetou o alvo como caso ele perdesse mínima. Eu tinha até marcado aqui uma linhazinha amarela, se eu não me engano seria essa daqui. 151, isso aí. 151, se projetasse os alvos, quer ver? O alvo dessa barra aqui, o primeiro alvo, deixa eu ver, ó. Olha lá. Essa casa 151 alguma coisa, que é o primeiro alvo aqui ligado. E o mercado chegou a perder mínima, é, refutou aqui perder esse suportezinho. A média de 9 períodos chegou no semanal, ele respondeu forte. Então o mercado está forte, igual eu falei, né? Mesmo tendo gerado no diário, se vão ver ali uma barra de ignição, é, é difícil operar contra a renovação de topo histórico. Você pode até operar vendidas como hedge, né, proteção das ações que você está comprado, mas operar nesse momento contra a tendência é um pouco complicado. Então o mercado perdeu o mínimo assim, chegou a cair um pouco, não perdeu esse fundo, segurou na média, respondeu forte. E à medida que todo mundo que vendeu na perda dessa mínima, o mercado vai, cai, volta e chega aqui, a proteção, o stop dessa galera está tudo abaixo, acima dessa máxima. Então, à medida que esse mercado sobe, as pessoas começam a ficar com medo e começar a sair fora das posições vendidas. Então, consequentemente, se eles estão vendidos e o mercado começa a ir buscando o stop deles, eles começam, às vezes, até nem esperar chegar aqui e começam a comprar. Isso gera mais liquidez de compra e tende a fazer impulsionar o mercado para cima. De qualquer forma, eu não vejo nenhum cenário favorável a comprar nesse momento, porque, igual eu falei para vocês, quem fez, fez. Na minha opinião, o ano agora, né, é curtir aí o finzinho de ano, porque o mercado está esticado, já subiu muito. Não quero, fim de ano, ficar preocupado com isso, não. A gente olha no gráfico diário, aqui está essa barra de ignição, como eu falei, o primeiro alvo está aqui. Ele chegou a perder o primeiro alvo, chegou perto desse fundinho aqui, marcou mínima. Agora a gente pode até colocar aqui, né? Muita gente que está defendendo essa posição do mercado voltar a subir. Tem um primeiro stop de proteção aqui e o segundo aqui embaixo, tá? Então, se perder essa mínimazinha aqui, todo mundo que está defendendo o mercado voltar a subir tende a estopar. Aquele alvo que eu tinha colocado verdinho, ele foi atingido e depois ele perdeu toda a mínima aqui, né? Eu tinha marcado com essa linha vermelha a mínima do semanal, se não me engano. E o mercado agora está brigando. O que que é interessante a gente desenhar aqui? À medida que o mercado cai, recusa, segurou nas médias e está querendo subir,
Eu vou pegar essa barra de ignição e vou desenhar aqui uma correção em cima dela. O último nível de correção, na casa de 162 de retração dessa barra aqui, 162 mil pontos. Como eu tenho a linha verde aqui em 162.300, o último ponto eu considero que já, o pessoal que está vendido aqui está bem desconfortável, tá? Mas chegar nessa região aqui é pelo menos uma última retração dessa barra aqui em que o mercado ele pode segurar e corrigir. Até porque, deixa eu dar uma olhada aqui no indicador do MACD, o mercado subiu, o MACD caindo. Então, isso é uma divergência. O que eu estou querendo dizer para você? Querendo dizer para você que que o MACD aqui, ó, que é a relação entre força de comprados e vendidos, né? Então, eu estou querendo dizer para vocês que as compras estão perdendo força, se vocês observarem aqui, ao passo que nesse ponto que as compras estão perdendo força, o mercado vem subindo, beleza? Então, isso já é uma divergência, né? Mercado subindo, como é que de caindo, ou seja, mercado subindo, a força compradora diminuindo. Quando a gente fala aqui sobre o índice de força relativa, ele deu uma melhorada, né? Então, é diferente, igual, por exemplo, você vê o mercado no fundo aqui, ó, o mercado subiu com o MACD subindo, então isso confirma o movimento. Agora, na hora que você vê o mercado subindo com o MACD caindo, é sinal que o apetite comprador ele já não está mais tão interessante, né? Então, isso pode ser o pessoal distribuindo aqui, né? Não deixando cair grandes players, às vezes segura o preço ali, né? Gera um pouco de liquidez para o pessoal estopar as vendas e ter que recomprar. Para eles, às vezes, desfazerem de posições aqui nesse momento, botar uma parcial de lucro no bolso, tá? É, fazer alguma coisa sobre essa ótica. Igual eu falei para vocês, então não tem muito o que fazer no mercado esse fim de ano. Ainda mais que essa última semana agora, é a última semaninha aí já para a galera entrar para o fim de ano de vez. Sobre o dólar. O dólar tinha feito aquele movimento forte que a gente tinha falado. Deixa eu voltar para o gráfico semanal, né? Para falar para vocês sobre a semana. Deixa eu ocultar esses estudos tudo também. Então, o dólar. O dólar, ele segurou na média de 200, marcou o fundinho, igual eu falei. Eu tinha falado para vocês, né, que ele precisava romper essa máxima para confirmar o movimento de alta. Ele fez isso. Não rompeu ainda a máxima de uma outra barra forte, que vocês vão ver de 172 pontos no dia que ele tinha feito. Mas ele começa, né, a gerar aqui, ó, da mesma forma que o Ibovespa vocês estão observando, o dólar, o que dá para ver no dólar? Ele cai, só que a força, a relação de vendedores e compradores, ela está diminuindo. Então ele está fazendo fundos mais baixos, cada vez caindo aqui, fazendo topos mais baixos cada vez aqui, e o MACD subindo. Então, em algum momento, o dólar vai desenhar uma reversão forte. Sobre a ótica semanal, o que a gente tem para falar? O que vem conduzindo o preço caindo é a média de 21 períodos. Então, caso ele perca a mínima dessa semana, ele tende a vir testar esse fundo novamente. E aí eu acredito que se ele perder aqui, estou cheio de estudo, né? Deixa eu ocultar de novo, porque senão vai atrapalhar. Se ele perder aqui essa mínima, ele tende a vir testar essa região de fundo. E aí pode ser que ele perca, né? Porque aí o mercado está funilando, funilando, funilando. Deixa eu ver como é que tá as bandas de Bollinger aqui. Ainda está abertinha. Mas aí ele tende, né? Pelo menos na minha ótica, se perder essa mínima aqui e vir aqui embaixo, aí eu já esperaria uma queda. Mas o que eu mais espero é que, como o MACD está subindo, a média de 21 períodos já teve um toque, dois toques, três toques, quatro toques, cinco toques, está indo para o sexto toque, em algum momento, ainda mais com o MACD subindo aqui, essa média vai ser rompida para cima e a gente tem uma reversão. O que caracteriza isso? Se a gente romper a máxima dessa semana que foi de queda, se a gente romper essa região dos 5,52, a gente vai testar logo aqui já essa região aqui desse topinho dos 5,55, e se romper, a gente faz a reversão, o dólar seria saudável para o dólar, né? Ter um repique maior em cima de toda essa queda aí que ele teve ao longo do ano, chegando a 16,5%, né? Ao longo de 25 inteiro, tá vendo? O dólar caiu. Então a minha expectativa para o dólar seria essa, a gente lateralizar mais um cadinho ou para em algum momento a gente fazer uma reversão de alta, rompendo essa máxima da semana aqui do 5,52, chegando até no 5,55, rompendo também fazendo reversão. Quando a gente vai para o gráfico diário, a gente teve, né, a gente comentou
Então, sexta-feira foi esse movimento, a gente teve, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mercado de lado, o dólar chegou a testar o fundo aqui dessa região rompida, ó. Imagina essa linha aqui, que é a média de 400 períodos, ela virou uma região de resistência, quando o mercado tentava chegar nela, caía, tentava chegar, caía, tentava. Depois ele virou de suporte. Bateu aqui, segurou, bateu aqui, depois perdeu, né? Então a gente está brigando em torno dessa média. O que que eu tenho para falar para vocês? Eu tenho a média de 400, média de 21, média de 9 contra a média de 200 períodos aqui. A gente está num negócio que a gente chama de trap zone, quando o mercado fica preso entre as médias. Para o lado que romper dessas médias, a gente tende a. Deixa eu botar meus estudos aqui agora. A gente tende a caminhar. Então, eu tinha comentado se o mercado rompesse aqui, ele rompeu, tá? O que que o mercado não pode fazer agora? Não pode perder a mínima aqui. Posso até botar uma gordurinha, botar embaixo dessa média aqui, por exemplo. Ele pode dar uma violinada aqui e voltar, né? Então, eu acredito que essa média de 400, com a média de 21, com a média de 9, é uma baita zona de proteção. Então, se a gente ficar aqui abaixo dessa região, a gente está protegido pelo preço. A expectativa é que o mercado rompendo aqui essa máxima, ele gere um fluxo altista para vir testar essa região verde que ele já foi testar. Rompendo ela, vai na região interessante, que é a região de realmente uma reversão do dólar aí para alta. Tudo pode acontecer. A minha expectativa para o dólar é muito mais essa para cima, né? Eu acho que ele tem muito mais upside do que downside aí quando a gente fala na ótica de um tempo é, de algumas semanas barra meses. Beleza? A gente observar aqui, né? O mercado caiu, corrigiu, caiu, depois corrigiu de novo, testou o fundo pela segunda vez e agora está brigando aqui. A gente pode às vezes desenhar, mas aí é bem subjetivo, o tempo que ele ficou brigando aqui, pode ser o tempo que às vezes ele fique brigando aqui. E isso daria lá para, deixa eu ver aqui quantos candles tem aqui, na verdade. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 dias. 21 dias. Se a gente considerar isso daqui, a gente tem um, 2, 3, 4, 5. Então, 16 dias à frente aí, né? Pode ser um momento mais lateral do dólar. Então, basicamente, é até o fim do ano, né? O dólar pode ficar às vezes preso aqui para depois subir. E eu acho que, na minha expectativa, o dólar se movimenta antes disso, né? Mas a gente está falando sobre questão de simetria e é um critério bem subjetivo do que eu estou enxergando aqui, né? Sobre o tempo que ele ficou preso aqui, botando aqui como mais ou menos o eixo de simetria, né? Que pode acontecer. Então, ele corrigiu, brigou, corrigiu, subiu, corrigiu, brigou, corrigiu, subiu, para vir para o próximo patamar de nível de preço. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Small 11. Então, às vezes eu falo para vocês também sobre. É, vamos ver aqui como é que ela está se comportando. Small 11. Small 11. Deixa eu ocultar meus estudos. Rompeu aquela região que eu falei que testou, né? Várias, uma, duas, três, quatro, cinco, né? O mercado corrigiu, segurou, ó, lindo, segurou, testou aqui, né? Toda a região que foi rompida, que antes era resistente, depois vira suporte. Então ele veio cá embaixo, segurou, foi respaldado pelas médias, né? Então, ou seja, ele está, em teoria, confirmando que aquela região que antes era resistência agora está sendo uma região de suporte. E para dar sequência no que a gente confirmou, fez os estudos, ele precisa romper a máxima dessa semana. Rompendo a máxima dessa semana, tem caminho livre aí para buscar os alvos. Eu botei até o último alvo aqui do Small 11, né? Que realmente com esse cenário de bull market, que é bem parecido com o que eu contei para vocês da minha história lá de 2016, com os juros começando a cair, principalmente em 2016, a gente tem tudo para esse small aí fazer um belo movimento. Então eu já deixei esse alvo aqui, né, mas o primeiro alvo, na verdade, seria esse daqui, depois desse daqui e depois o terceiro alvo, projetando em cima desse pivôzinho aqui. Beleza? Aí tem que só fazer o ajuste fino
Deixa eu deixar igual tá, porque já tá bem ajustadinho. Aqui, ó. Aqui em cima. Beleza? Então, pessoal, estudo feito. Contei para vocês um pouco da minha história. Se inscrevam aqui, me acompanhem. Meu intuito aqui é compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre o mercado. Eu acho que pode ajudar bastante, principalmente quem é, gosta, né, sobre o mercado, quer estudar sobre o mercado e principalmente quer diversificar as formas que vocês têm para ganhar dinheiro, né? Para às vezes não ficar refém de alguns momentos que podem, às vezes, se você tiver só uma fonte de renda, às vezes você ficar mais espremido, né? Então, o mercado ele te possibilita isso, né? Te possibilita alavancagem de patrimônio, mas você tem que saber o que está fazendo. Então, te possibilita fazer isso de onde você estiver, né? Então, o mercado ele é um oceano de excelentes oportunidades, que dependem exclusivamente de você. Então, sabendo disso, né, você tem também que estudar, se capacitar, você tem que entender que você tem que gostar disso. Então, não adianta você também fazer isso, não é um negócio que brilha os seus olhos, porque a gente só é bom no que a gente gosta, no que a gente sabe, no que a gente faz bem. É, se isso não faz sentido também para as pessoas, acaba que não geram bons frutos. Beleza? Então, pessoal, um abraço aí, fiquem com Deus, boa semana. Como eu falei, né? Quem fez, fez, quem não fez, faz mais. Então, cuidado aí com esse finzinho de ano, liquidez baixa, o mercado fica muito errático, tá?